Hoje eu vou te ensinar a trabalhar do jeito certo com exceções no PHP, beleza? Se você não sabe trabalhar com exceções, quais os tipos de exceções que tem, então vem comigo que até o final da aula você vai estar dominando esse assunto. Fala galera, beleza? Tio Jobs aqui, bora para mais uma aula então. Vou compartilhar a minha tela aqui. E hoje a gente vai falar de exceções, né? Nossa aula, nosso curso, basicamente, está quase acabando. Olha o tanto de coisa, né? Programação orientada a objetos com PHP. Olha o tanto de assunto que a gente já viu aqui. Olha o tanto, é bastante coisa, tá? Tá quase acabando esse curso. Se você não pegou ele do começo, volta lá no começo da playlist, maratona aí para você ficar em dia, tá bom? Então hoje a gente vai falar como tratar exceções no PHP, beleza? Então, vou abrir minha IDE aqui, tá? Esse aqui é o exemplo passado que a gente tinha, beleza? Deixa eu pensar em algo aqui legal para a gente fazer hoje. Vamos falar um pouquinho de Value Object, que eu acho que dá para tratar a exceção num exemplo prático também. Vamos falar. Então, beleza. Vou fazer o seguinte, vou apagar tudo isso aqui, deixar só a classe Customer ali por enquanto. Aliás, não vou apagar não, para vocês verem a diferença. O que acontece? Tem muitas vezes aqui, ó, e eu vou te dar um exemplo só para falar de tratamento de exceção, nem precisava falar tudo isso, mas enfim, daria 2 vídeos, na verdade, isso, né? Muitas vezes, o pessoal define assim, ó, public string, cifrão e-mail, né? Tava até falando com o mentorado ontem sobre isso aqui, tá? Vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui também, tá? Eu vou falar assim agora. O show, na verdade, o show, vou deixar assim. O cliente tal, o e-mail, né? O e-mail diz e-mail, né? Vou fazer isso não. É um exemplo muito básico isso aqui. Vou fazer isso aqui, ó. Public function get name, que aí a gente tem mais propriedades para brincar lá. Retorna uma string. E public function get email, tá? String. Vai até o final da aula que vocês não vão se arrepender, tá? Beleza. Então, para obter o nome, return this name, tá? Basicão aqui, para retornar o e-mail, return this e-mail. Beleza, tá? Aí, o que a gente poderia fazer lá? A gente poderia fazer o quê? Setor o nome e o e-mail aqui, um exemplo. Vou pôr um e-mail qualquer aqui, ó. tio@jobstreinamentos.com.br. Beleza. Aí, o que a gente pode falar? Na hora do eco aqui, o e-mail, é isso que eu queria fazer. Cifrão to jobs e-mail, get e-mail, né, pertence ao cifrão to jobs name, tá? Bobeira. Falando, o e-mail, get e-mail, aí ele vai pegar tio@jobs treinamentos e tal, pertence ao to jobs, tá? Simplão aqui e tal. E aí eu vou executar isso aqui, php index php. Beleza, ele executou aqui, top. Isso aqui é uma regra muito simples de negócio, tá? Geralmente, o pessoal trata o e-mail como uma string, né? E voltando no assunto que eu estava falando lá, eu estava conversando com o meu mentorado ontem, exatamente esse assunto, tá? O e-mail, se você for parar para pensar, ele não é exatamente uma string, né? Você deve estar se perguntando, nossa, esse tio aí tá louco, veio dar aula louco. Mas não, porque assim, o e-mail, ele tem um valor, que pode ser tio@jobstreinamento.com. Então, e-mail, ele tem valor, mas ele tem também uma validação. Por quê? Porque ele não é uma string normal. Ele é uma string que obrigatoriamente tem que ter um arroba. Opa, então não é uma string, tá? Então não é uma string. Se fosse uma string, era só um texto qualquer. Ele obrigatoriamente tem que ter um arroba. Então ele passa de ser uma string e passa a ser um
objeto de valor. E-mail, se for ver, é um objeto. Ele deveria no sistema ser um objeto, e não uma simples string, porque ele tem valor, tá? Ele tem um padrão e ele tem uma validação. Tem como a gente saber se um e-mail é válido ou não, tá? Então ele é um objeto de valor, conhecido também como value object. Você já deve ter ouvido falar esse value object. Agora você está entendendo mais ou menos o que é, tá? E como que a gente pode fazer um value object para depois tratar a exceção, que é o final da aula, tá? Então vai ser uma aula legal. Tudo isso eu poderia te dar um exemplo muito simples, tá? Muito simples de como tratar a exceção. Só que eu vou te dar um exemplo da vida real, que é mais legal, tá? Então essa string aqui, um sistema parrudo ia fazer o quê, por exemplo? Bom, tem um diretório lá, sei lá, value objects são os objetos de valores. E aí o cara ia criar aqui, por exemplo, uma classe. Agora é uma classe, não é uma string. E-mail, tá? Vou dar o declare strict types aqui. O que, que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou falar aqui public function. Eu já vou montar um construtor aqui, ó. Construct, tá? E eu já vou usar a forma nova aqui, que é o constructor property promotion, né? Então, dentro do construtor já passo a visibilidade, que seria o quê? Public, protected, private. Isso é visibilidade, também conhecido como encapsulamento, tá? Então eu vou passar aqui, ó, private string, aqui dentro assim é uma string e-mail, tá? Que aí a gente vai ter um valor que é o tipo string, né? Mas na hora de usar esse e-mail, ele é um tipo, ele é um objeto de valor, tá? O que que eu vou fazer aqui também? Vou criar um método aqui, ó, e aí eu já vou criar ele private, para ninguém ter acesso. Private function validate. Por quê? Eu quero validar esse e-mail logo na hora que eu der um new e passar o e-mail dentro. Ele automaticamente vai validar para saber se o e-mail é válido ou não, tá? Vou pôr void aqui, ó. Eu não preciso retornar true ou false. Só preciso estourar uma exceção. Já já vocês vão entender, tá? Abri o corpo aqui e eu vou falar aqui, tá? If, que fica, eu escrevi fica. If, aí tem uma parada no PHP aqui que chama filter underline var, né? Filtrar uma variável. Primeiro parâmetro é o valor, segundo parâmetro é uma constante que eu quero utilizar para filtrar essa variável. Então, o primeiro parâmetro é o valor, bis e-mail. Então, se esse e-mail, vou dar um vírgula, agora vou usar um filter validate e-mail. Isso tem dentro do PHP, tá? Eu não estou usando nada de fora, não. E vou abrir o corpo do if. Isso aqui vai me retornar um booleano, true ou false, né? Então, se esse valor aqui for passar desse filtro de validação de e-mail, ou seja, for um e-mail válido, ele entra. Mas o que, que eu quero fazer? Se ele não for, vou dar uma exclamação, certo? Eu estou negando essa função aqui. Ou seja, se ele não passar, eu vou lançar uma exceção aqui, ó. Throw new. Aí tem muita gente que usaria o exception, que é aquela exceção normal, mas aqui ela pode ser uma exceção de domínio, né? Domínio da minha aplicação requer essa regra de negócio, tá? Posso simplificar aqui, ó, para ficar bonitinho, para não ter esse contrabarra que eu odeio. E aí eu posso pôr uma mensagem aqui, entendeu? Por exemplo, esse e-mail não é um e-mail válido. Tá bom? Deixa eu minimizar aqui. Então, beleza. E aí, o que, que eu faço para chamar essa função? Logo dentro do abre e fecha parênteses aqui do construct, eu já posso falar, ó, is validate, tá? Só, não preciso passar parâmetros, passar nada, tá bom? Então, beleza. Não preciso passar nada porque aqui eu estou validando o this já. Top, tá? Então aqui eu fiz um value object. Para garantir que ninguém vai estender de e-mail e vai fazer um e-mail hotmail, não preciso disso. O e-mail ele sempre vai ter o arroba tal. Essa classe ninguém precisa estender para modificar nada aqui. Posso pôr um final aqui, tá? Acaba aqui minha classe, ninguém pode estender de mim.
Beleza. Acabei de fazer um value object, tá? E aí, você poderia ter um método aqui, ó, public function value, tá? Para obter de fato o valor. Depois eu vou fazer algo bem legal, tá? Return this e-mail. Então, assim, se eu já tiver uma instância de e-mail que é válida, eu posso chamar o nome da instância lá, a variável da instância, traço, sinal de maior, value. Chamar o método value que ele vai trazer o e-mail que já está validado, tá? Então a ideia é essa. Depois eu vou melhorar isso aqui, vocês vão entender como. Beleza. Então aqui, qual que é a parada? Qual que é a parada aqui, tá? A gente vai vir aqui em customer. Isso aqui não é mais uma string, isso aqui vai ser um e-mail. Olha só. Olha a programação orientada a objeto chegando, tá? E aí aqui agora, a gente, para dar um get e-mail, a gente tem que navegar em this, certo? E-mail, certo? Value. Olha só, porque agora eu já estou dentro do objeto e-mail, que é esse objeto aqui, e chamando o método value que vai retornar a string do e-mail para a gente, tá? Beleza. Aí aqui, isso aqui já vai dar um erro completamente absurdo para mim, tá? Por quê? Agora eu não posso ter uma string e-mail, ó, tipo incompatível, tá falando aqui. Agora eu vou ter que recortar essa string aqui e falar, meu, aqui dentro vai um new e-mail. E aí dentro eu passo esse valor, tá? Posso simplificar aqui também para ele dar o use lá em cima e ficar pequenininho, tá? E aí você vai começando a entender a parada, a orientação objeto e tal, enfim, aos poucos, tá bom? Agora sim, tá? Se eu chamo esse método getEmail do toJobs, ele já sabe que ele tem que navegar na classe e-mail e chamar o método value, tá bom? Beleza, tá? Então, se eu dar um eco aqui, certo? Ele vai dar o e-mail tal, pertence ao toJobs, tá? Se eu colocasse um e-mail aqui sem o arroba, um e-mail que não vale, ele ia estourar um errão na minha cara. Tá lá, estourou um erro feio pra caramba, tá? Eu fiz tudo isso só pra gente trabalhar com try-catch, tá? Porque você poderia fazer aqui o seguinte, pô, na hora de eu setar o cliente, pode me estourar uma exceção isso aqui, certo? Então, você poderia fazer, pô, vamos tacar isso aqui num bloquinho, né? Tudo isso aqui, na verdade, ó, vamos tacar num bloquinho, try catch, ou seja, tente fazer isso e se der um erro, catch, pegue esse erro. Aí aqui você pode usar throwable, você pode usar, cadê? Aqui, ó, throwables from exception, você pode usar exception, ou você pode usar o domain exception, que você sabe que vai vir. O exception, ele vai pegar, basicamente, a exceção que foi lançada lá, tá bom? E aqui eu jogo esse cara. O que eu quero falar? O exception vai pegar a exceção que foi lançada lá. Ele vai tentar pegar a exceção que ele conseguir detectar. No caso do main exception, ele vai conseguir pegar. Mas, se não tivesse nenhuma exceção que é própria ali do PHP e tal, ele ia tratar como uma exception normal que implementa o throwable. Tá bom? Beleza. E aí aqui agora, o que eu vou fazer? Ao invés de estourar aquele errão feio lá, eu poderia dar uma mensagem mais bonitinha. Ops, um exemplo. E aí, eu falar aqui, ó. Abri e fechei chave para interpolar. Eu tô com aspa dupla, eu posso fazer isso. Exception, get message. Pego só a mensagem lá. Posso até concatenar com PHP underline EOL aqui, para ele dar uma quebra de linha, tá? Aqui também, ó. Para ele não mostrar aquela porcentagem feia lá. EOL. Beleza. Então, ó, a gente vai tentar fazer isso aqui. Caso estoure uma exceção, ele vai dar uma mensagem mais bonitinha. Essa é a ideia da exception, tá? Então, vamos executar. Vou dar um clear aqui, vou dar um PHP, index PHP. Ah lá, a mensagem já é mais bonitinha, ó. Ops, esse e-mail não é um e-mail válido, né? O ops é nosso aqui, mas esse e-mail não é um e-mail válido, já é lá da exceção, tá? E aí, tio, não quero usar essa variável de exceção, quero dar uma mensagem personalizada minha. Por exemplo, ops, falha ao instanciar um novo cliente, um exemplo. Falha ao criar um novo cliente, sei lá, instanciar e criar, bem parecido, tá?
Aí ele vai dar essa mensagem personalizada, tá? Vale ao criar um novo cliente. Só um detalhe, tem muito sistema que eu pego para dar manutenção, e aí eles têm esse cifrão exception aqui, sendo que nem está usando a variável. Você pode tirar isso. Tem muita gente que não sabe, mas você pode tirar isso, a variável, já que você não está usando. Até porque uma ferramenta de análise estática vai chiar na sua orelha, vai falar, meu, tem uma variável ali que você não está usando. Uma ferramenta de análise de código, enfim, tá? E aí continua funcionando sim, ó. Aí, ó. Ops, falha ao criar um novo cliente, tá bom? Aqui a aula de exception acabou. Matei já com chave de ouro. Só para matar o lance do value object, tá? Para eu não, lá no customer, para eu não precisar fazer this, e-mail, value para pegar o valor, o que, que eu poderia fazer? Eu poderia retornar só o e-mail, ô louco tio, mas aí ele vai retornar um objeto, vai estourar. Ó. Isso aqui falou que tem que retornar uma string. Sim, eu posso fazer, forçar uma conversão de tipo para string aqui, string, tá? Ou seja, eu estou falando assim, ó, essa classe aqui, force converter ela para retornar uma string. Quando a gente fala isso no PHP, tá? O que que o PHP vai tentar olhar? O PHP vai tentar olhar assim, meu, esse objeto aqui que ele está tentando converter para string, tem um método mágico, underline, underline, toString, eu já estou até dando um spoiler da próxima aula aí, tá? Então aqui a gente não tem esse método, tá? Então o que, que a gente vai fazer? Trocar esse value para underline, underline, toString, tá? Beleza, e estou retornando uma string aqui, só isso, tá? Aí o código fica mais limpo, tá? Não preciso ter um método lá. Aonde eu quiser chamar essa classe e forçar a conversão aqui de string, ele chama o método mágico underline, underline to string e retorna a string do e-mail para a gente, tá? E tudo continua funcionando perfeitamente. Vou executar aqui mais uma vez e olha lá, funcionou. Vou pôr um arroba aqui, vou executar novamente, tudo continua funcionando. Beleza pura? Não, com certeza você gostou dessa aula. Não é possível que você não gostou dessa aula. E se você ainda não deixou o like, deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com a galera na faculdade, em grupos de programação, porque aqui no canal tem muito conteúdo bom, muito conteúdo que vai te transformar num programador ou numa programadora de sucesso. Beleza? Eu fico por aqui. Forte abraço e bora estudar, hein?